Oi, eu sou a Duda e hoje eu vou falar sobre uma das minhas séries preferidas, Os Bridgertons, da Julia Quinn. Essa edição aqui é da Arqueiro, são 9 livros ao todo a série, sendo que o último é um livro de contos que vai trazer um conto para cada casal, e isso inclui o casal que todo mundo deve ter dúvidas sobre como aconteceu e tal, que é a história de amor da Violet, que é a mãe dos irmãos Bridgertons. E eu ainda não li esse livro porque eu fico assim, poxa, eu vou ler em e-book ou eu vou esperar pra comprar o livro físico, aí eu não consigo comprar o livro físico, aí eu fico assim, poxa, eu vou esperar e tal, não sei o que, aí eu fico nessa indecisão e eu não li ainda, não tive a oportunidade. Mas eu tô doida pra ler porque tem, no decorrer da série, né, tipo, os livros e tal, tem algumas dúvidas que vai colocando assim na sua cabeça, porque os livros terminam e você fica, poxa, mas será que isso aconteceu mesmo? Será que ele conseguiu fazer isso e tal, essas coisas assim? Aí, pelo que eu li, vai ser respondido no Viveram Felizes para Sempre, que é o nome do último livro. As histórias são ambientadas na Inglaterra do século XIX, ou seja, é um romance de época. E, assim, cada livro vai contar a história de um irmão. Cada livro você vai ter uma história diferente, ou seja, né, elas são independentes, mas eu recomendo, sinceramente, que você leia na ordem, se você puder, porque os irmãos, eles dão uma intrometida na história um dos outros, sabe? Então, se você lesse, por exemplo, eu li na ordem, mas eu fico imaginando que se eu lesse diferente, sabe? Se eu fosse pegar o 8º livro e depois lesse o segundo, fizesse dessa maneira, eu ia ficar um pouco confusa, porque às vezes eles falam do casamento de tal irmão, do que aconteceu, cita, sei lá, o filho de não sei quem, tal pessoa, aí você ia ficar meio assim, o que tá acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Sabe, tipo, eu ia ficar meio confusa. Então, se vocês puderem, leiam na ordem. Porque se você ler na ordem, você vai entender melhor as informações, tudo certinho. Sem falar que uma das coisas que eu mais gosto da história dessa série é a família, sabe? A família Bridgerton. Então, você vendo a família evoluindo no decorrer das histórias é bem interessante, bem legal, sabe? Eu gosto bastante. Então, eu acho que você ler na ordem faz com que você talvez goste mais da família, quem sabe? E uma coisa interessante, até um pouco cômica, é que os irmãos, o nome dos irmãos, eles são em ordem alfabética. Ou seja, o mais velho se chama Anthony, o segundo é Benedict, o terceiro Colin, aí depois vem a Daphne, a Eloise, Francesca, Gregory e a menina caçula, que eu me acostumei a falar, Hyacinth. É esse nome aqui que eu vou colocar aqui. Eu já vi um vídeo como é que se pronuncia isso, mas eu me acostumei a falar Hyacinth. Aí agora eu não consigo falar certo. Então vocês vão ter que me aguentar falando desse jeito, até eu colocar na minha cabeça que eu tenho que falar certo. O primeiro volume vai contar a história da Daphne, que é a quarta irmã e a menina mais velha da família. E o mocinho dessa história é o Simon Basset, que é um duque. E, bom, nessa história aqui a gente tem problemas familiares, assim como vários outros volumes dessa série. E, assim, o Simon, ele não quer de jeito nenhum se casar e ele precisa afastar as mães que querem que ele se case com a filha delas, né? Então, ele precisa fazer isso. E aí ele vê a Daphne, que é a irmã do melhor amigo dele, que também tá procurando o marido e tal, só que os pretendentes, eles ou não são bons pra ela, ou a veem como uma amiga só. Então, ele fica assim, vou fingir que eu tô cortejando ela, porque aí o pessoal vai ver, opa, tem um duque interessado nela, quero casar com ela. Vai fazer isso e ainda vai conseguir afastar todas as pretendentes dele. Que bom, né? Mas aí o que acontece, né? Obviamente esse casal vai fingir que estão juntos e tal, e vão acabar gostando um do outro. Só que a Daphne, ela quer muito ter uma família e tudo mais, e isso daí é uma coisa que o Simon não quer de jeito nenhum. Aí nessa história a gente vai ver um pouquinho sobre o que vai acontecer com eles, né? Como que a Daphne vai conseguir fazer ele mudar de ideia e o porquê dele ter essa ideia, assim, bastante forte, né? Agora o segundo volume, que é O Visconde que Me Amava, é o meu preferido da série e um dos meus preferidos da vida também.
que vai contar a história do Anthony, que é o irmão mais velho e é o Visconde. E assim, o Anthony, ele é um ex-libertino que resolveu procurar uma esposa. E aí ele vai e coloca os olhos na Edwina, que é a irmã da nossa protagonista, Kate. E aí ele vai querer, né, tipo, tentar pedir a mão dela, fazer ela aceitar e tudo mais. Só que ele não sabe que ele tem que ter a aprovação da irmã, que é a Kate, para que esse casamento aconteça. E assim, a Kate, ela acha que um ex-libertino não daria um bom marido para a irmã dela, ou seja, ela não aprova ele de jeito nenhum. E assim, esse casal é aquela coisa de cão e gato, sabe? Eles ficam brigando o tempo todo no livro, tanto é que eu fico rindo o tempo todo também, porque você fica assim, gente, mas eles brigam tanto, meu Deus, o que é isso? E aí, o Anthony, querendo casar com a irmã, vai começar a gostar da Kate. E a Kate também vai ver que ele também não é tão ruim assim quanto ela imaginava. E uma coisa que eu gostei muito também dessa história são os problemas que esses dois protagonistas passam, sabe? O Anthony, ele tem um trauma dele também, que foi a morte do pai dele, que foi uma coisa assim que abalou muito ele e precisa superar isso. E a Kate também tem um problema, que eu não vou contar qual é, mas esses dois personagens, eles precisam enfrentar os seus medos e resolver isso, né? E o que me fez chorar bastante nesse livro, porque são cenas muito emocionantes, sabe? Você fica assim, caraca, meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Tadinho dele, socorro. E sem falar que você fica, meu Deus, esse casal tem que ficar junto, esse casal é perfeito um pro outro. E é o meu preferido mesmo, então se você leu o primeiro e não gostou tanto, leia esse, vai que você gosta. Um Perfeito Cavalheiro é o terceiro volume da série e vai contar a história do Benedict e da Sophie. É uma releitura da Cinderela, só que vai chegar num ponto do livro que não vai parecer mais com Cinderela, ok? Eu gostei bastante desse livro, mas ele é um dos que eu menos gosto, mas não deixa de ser uma história incrível. Mas enfim, a Sophie, ela é fruto de uma relação ilegítima de um conde, e depois da morte do pai dela, ela foi transformada em criada pela madrasta. E aí ela segue ir pra um baile de máscaras, ou seja, ela tá escondida ali no meio da população ali do baile. E aí ela vai lá e conhece o Benedict. Ele se apaixona por ela se apaixona por ele, né? Aquele amor à primeira vista ali de boa. E ela vai e tem que sair à meia-noite, tem que ir embora e voltar pra casa dela. E a nossa história recomeça 3 anos depois, quando eles se reencontram. E o Benedict começa a se apaixonar de novo por ela, sem saber que é a mesma pessoa. Ou seja, ele é cego demais, porque ele se apaixona pela mesma pessoa 2 vezes e não percebe isso. Mas a gente vai ver esse casal e o que eles vão fazer, quais atitudes eles vão tomar para que eles fiquem juntos. É uma história que eu gostei bastante também, por mais que não seja uma das minhas preferidas. E eu recomendo também bastante leitura. Os Segredos de Colin Bridgerton é o 4º volume dessa série e é o meu segundo preferido. Vai contar a história do Colin e da Penélope, que é um casal um pouco improvável, eu diria, porque Penélope é uma amiga de longa data da família, só que o Colin nunca viu ela com esses olhos, assim. Mas aí ele retorna de uma viagem dele do exterior e começa a conviver mais com a Penélope e começa a ver ela de uma outra forma. Esse livro aqui, ele é bem divertido, eu gosto bastante dele. E sem falar que, nesse livro aqui, a gente tem uma descoberta muito top, sério. Eu confesso que eu já tinha descoberto um pouquinho antes, sabe? Aí esse livro só confirmou as minhas suspeitas. Para Sir Philip com Amor é o 5º volume dessa série e vai contar a história da Eloise Bridgerton e o Philip. E assim, essa história ela começa quando uma prima distante da Eloise morre e ela resolve escrever uma carta para o viúvo. E eles começam a trocar cartas depois disso, sabe? Eles ficam se correspondendo sem que nunca tenham se visto. E o Philip, ele resolve convidar a Heloise para poder passar uma temporada lá na casa dele, para poder ver se eles vão se dar bem e tal, porque talvez ele resolva se casar com ela, caso ela queira também. E aí ela aceita, ela literalmente foge no meio do casamento do irmão, eu acho, no meio de uma festa lá.
e às escondidas, sabe? Então ninguém sabe onde ela tá e tal. A Heloise, ela tinha o plano de ficar solteira com a amiga dela, mas aí a amiga dela furou, a Penélope. E aí ela vai e resolve arriscar tudo e ir pra casa de um desconhecido, né? Por que não? Só que aí, chegando lá, ela descobre que nada era o que parecia. O Felipe é bem arrogante e não é como ela imaginava que seria. E além disso, ele tem 2 filhos e ele não contou isso pra ela. Então, são 2 peixinhas. Eu adoro eles, mas confesso que eu fico bem irritada com eles às vezes, sabe? Mas aí eles têm que conviver durante um tempo, né, enquanto ela tá lá. E é uma história bem interessante. Eu confesso que eu não tava gostando muito no início, tava meio chatinho. Aí depois do meio, assim, da metade e tal, eu fiquei muito viciada na história. E eu me emocionei bastante com ela, sabe? Porque o Felipe, ele não... Ele, depois da morte da esposa, ele ficou meio perdido. Ele não sabe como ser um bom pai para as crianças e ele não sabe como dar carinho para elas, então ele sempre se afasta. E a Heloise vai ensinar ele que ele pode ser um bom pai para as crianças e vai dar tudo certo no final. É muito emocionante essa história, eu recomendo bastante. O Conde Enfeitiçado é o 6º volume da série e é o meu 3º preferido. É uma história, é uma das histórias mais emocionantes dessa série, que eu acho que foi a que mais me fez chorar, na verdade. E a gente vai ver a história da Francesca, que casou, se não me engano, no 3º volume da série, no livro do Benedict. Só foi citado o casamento dela e por isso ela ficou um pouco ausente nas histórias, porque ela estava vivendo com o marido. Porém, após um tempinho do casamento dela, o marido morre e ela vai ter que lidar com o luto, né, superar isso, porque ela ficou realmente abalada e ainda perde o melhor amigo dela, que é o Michael, que também é o primo do John, o ex-marido da Francesca. Porque ele se afasta dela, vai pra Índia, se não me engano, passar um tempo lá. E ela volta pra casa da mãe, tentando retomar a vida dela e administrar a propriedade do falecido marido. E assim, o Michael sempre, desde que colocou os olhos na Francesca, ele ficou apaixonado por ela e ele sempre ficou se culpando por gostar da mulher do melhor amigo barra primo. Após alguns anos, eles se reencontram em Londres e começam a conviver. E a paixão do Michael pela Francesca só aumenta e a Francesca começa a mudar os seus sentimentos pelo Michael. Ela percebe que é sim possível você amar 2 pessoas na vida. Ela é digna de uma segunda chance e é bem emocionante essa questão do relacionamento dele ser errado aos olhos dela e do Michael. E eles percebendo que realmente não é errado, que eles podem sim ficar juntos. É bem incrível, sabe? Eu acho que é um livro com um tema muito interessante e que faz você... Eu, pelo menos, fiquei bastante emotiva lendo. É bem legal você ler esse livro, é um dos meus preferidos realmente. Um Beijo Inesquecível é o 7º volume da série e vai contar a história da Hyacinth Bridgerton. E é uma história bem legal, sabe? Bem divertida. Eu li tão rápido ela que eu acho que eu não admirei ela o suficiente e provavelmente eu vá reler essa história e demorar bastante pra poder compensar, porque eu engoli essa história praticamente. E vai contar, né, a história da Hyacinth com o Garrett, que é o neto da Lady Dunbury, que é muito amiga da Hyacinth. E tem uma caça ao tesouro nessa história que eu achei bem divertida, sabe? Porque o Garrett, ele acha um diário da sua avó em italiano e a Hyacinth entende um pouco da língua, então ela vai traduzir e vai ajudar ele a achar um tesouro que é descoberto no diário. E eles vão à procura disso, enquanto isso eles vão se tornando amigos e sempre tem umas respostas afiadas da Hyacinth junto com ele, então é bem divertido. As pessoas geralmente elas não dão tanta atenção a esse livro e o último do Gregory, mas eu acho que eles são um dos meus preferidos também, porque são bem divertidos, eu achei perfeitos, na verdade. E por fim, temos A Caminho do Altar, que vai contar a história do Gregory, que é o menino mais novo da família e cresceu com as histórias de amor dos irmãos e
Ele acha que não tem como o amor não existir e que ele vai casar por amor também. E que um dia vai aparecer uma bela jovem que ele vai se apaixonar perdidamente por ela. E aparentemente é isso que acontece. Ele encontra uma mulher, e a Hermione, e fica encantado por ela e tenta conquistar ela de todas as maneiras possíveis. Só que o coração dela já tem dono. E na verdade o que acontece é que o par perfeito pro Gregory é a melhor amiga da Hermione, a Lucy. E o Gregory ele só perde pro Benedict como o mais cego dos Bridgertons, porque ele demora bastante pra perceber quem é o seu verdadeiro amor, mas quando ele percebe, ele faz de tudo pra poder tentar ficar com ela no final. Muitas pessoas acham que a atitude da Lucy não foi a melhor a ser tomada, mas eu não sei se eu tivesse a situação da Lucy, eu teria tomado uma atitude diferente da dela. Então eu acho que a atitude que ela tomou foi até a mais certa naquela ocasião. Mas depois é descoberto várias outras coisas que fazem o casal ficar junto no final, como sempre. E é um dos meus livros preferidos. Muita gente não gosta tanto assim dele acha que é fraco o livro. Eu discordo. Eu adoro esse livro, eu li ele bem rápido. E eu gostei muito da Lucy também. O Gregory também, ele é um personagem bem legal e bem fofo até, sabe? Então, eu gostei bastante do romance deles. Eu acho que é uma história bem divertida e que vale muito a pena vocês lerem. Vai que vocês também são assim como eu e gostam bastante dessa história e não acham ela tão fraca desse jeito. Então, eu acabei, né? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre cada história. O importante mesmo é que eu queria divulgar essa série pra vocês, porque é uma das minhas preferidas mesmo. Eu acho elas os livros incríveis e eu tô doida pra ler as outras séries da Julia Quinn. E uma outra coisa, essa série tá tendo adaptação, a primeira temporada vai estrear esse ano ainda. Então, eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai ficar. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre as minhas expectativas e realidades da série. Então, se vocês quiserem, vocês já comentem aqui pra poder eu saber mesmo quem é que vai querer. E assim que sair, eu vou botar no Instagram, divulgar com todos os meus recursos essa série, porque eu tô bastante ansiosa e é uma coisa que sério, eu tô com muitas expectativas, eu tô até com medo de me decepcionar. Mas eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se faltou alguma coisa, eu vou botar nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like caso vocês tenham gostado. Se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos e ativar as notificações para receber eles. E eu também queria agradecer pelos 100 inscritos. Muito obrigada a quem está se inscrevendo. Sério mesmo, vocês estão me ajudando bastante com isso. E eu fico muito feliz que esteja dando certo, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? Eu acho bem interessante divulgar as coisas que eu tô lendo e espalhar a leitura para as pessoas. Eu acho uma coisa bastante importante. E muito obrigada também a quem tá me divulgando. Muito obrigada, meu melhor amigo Lucas, por ter me ajudado bastante com isso. E a todas as outras pessoas que estão me divulgando. Muito obrigada mesmo. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!